A seguir, IIGD Irajá. Nós iniciamos uma temporada sobre a fé aos domingos, porque a fé, irmãos, é extraordinária para alimentar o espírito, para nos manter de pé, para a conquista de bênçãos, não é? Para servirmos a Deus. A fé é importante para tudo. Agora, sempre lembrando que às quartas-feiras nós estamos no estudo sobre o Espírito Santo, e existe um dom que é maior do que a fé: o amor. E sabe, irmãos, às vezes o amor é obrigado a dizer não. Esta semana, numa das lições, foi a lição desta semana, eu trouxe aqui e perguntei: você é um pai, uma mãe que faz todas as vontades de seus filhos? Toma muito cuidado, porque muitos pais hoje estão amargando isso profundamente por terem feito todas as vontades dos filhos e nunca terem dito um não para um filho. E às vezes o amor manda dizer um não, tá? Só lembrando isso. Então, o amor é maior do que a fé. Agora, a fé é extraordinária para você conquistar bênçãos, porque quando você sabe colocar a fé em ação, quando você sabe usar o poder da fé, porque a fé sem as obras é morta, quando se sabe, então realmente não há limite, porque para Deus não há limite. Jesus é o Senhor dos impossíveis, amém? Então, no domingo passado, retrasada, 3 semanas nós estamos já nessa série sobre fé. Não propriamente uma série de estudos, mas de pregações e ouvindo sobre a fé. E hoje nós vamos observar algumas coisas muito fortes, numa passagem bíblica que todos vocês conhecem. Todos aqui conhecem, creio eu, né? Se não conhece, vai conhecer hoje, mas eu creio que conhece. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 8. Lucas, no capítulo 8, acima do versículo 40, temos o título que diz: a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Domingo passado, em alguns cultos, nós vimos aqui a mulher hemorrágica. Hoje nós vamos atentar bem para esse encontro de Jesus com Jairo. Então, em Lucas, no capítulo 8, versículo 40. Irmãos, vamos fazer a leitura responsiva, a leitura dinâmica. É muito bom quando toda a igreja participa, em nome de Jesus. E depois eu vou ver os pontos que o Senhor Deus colocou no nosso coração para a igreja, para nós hoje. Então eu vou ler os versículos de números pares e a igreja lê os versículos de números ímpares e eu acompanho. Versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e postando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse. Porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à morte. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada, tocou a orla da sua veste e disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. Ele disse: estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Não temas, crê somente, será salvo. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina.
E todos choravam e pranteavam. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, e o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Amém, Jesus? Irmãos, vamos agora atentar bem para a postura do Jairo. Bem, Jairo era príncipe de uma sinagoga, o que no meio judaico era de altíssima relevância. Era um altíssimo nível no meio do povo. Então você pode imaginar um homem que era reverenciado nas ruas pelo seu povo, não pela população, até respeitado, talvez, com certeza. Judeus, samaritanos, por exemplo, não gostavam de judeus. Então, pode imaginar? Aquele ali não é como hoje no mundo, né? É pastor, pastora, é crente, enfim. Bom, Jairo tinha, então, um status muito elevado no meio do povo judeu. Todos o reverenciavam, respeitavam. Era aquela pessoa que, ao passar, as pessoas beijavam a mão, se curvavam, enfim. Mas, no entanto, ele reconhece, irmãos, que a sua religiosidade não podia fazer nada pela sua filha. Às vezes a pessoa é orgulhosa, ela tem a religião dela, ela não dá um espaço, ela ouve que Jesus liberta, ela ouve que Jesus cura, ela ouve que Jesus ressuscita morto, mas ela não abre o coração e diz: eu tenho a minha religião. E muitas vezes até o próprio povo evangélico, irmãos. Há pessoas que, infelizmente, seguem doutrinas religiosas tão doutrinárias de igrejas ou de pessoas, linhas de doutrinas, que a pessoa não abre espaço para ouvir a palavra de Deus. Vocês já tentaram falar de cura para uma pessoa crente, ela rejeitou? Quem? Alguns dizem: não, Jesus só cura se ele quiser. Quem já ouviu esse tipo de coisa? Balança o braço. Daí. Então os irmãos veem que Jesus, muitas vezes, ele é rejeitado no meio do seu próprio povo. Sim, irmãos. Eu já encontrei essas dificuldades várias vezes. Muitas vezes, não poucas. Porque você vê uma pessoa doente, a primeira coisa que você quer é ensinar. Pregar para ela ficar curada e orar. Você quer orar por ela. Mas não adianta orar se ela não entender. Ela vai continuar nas trevas, ela vai continuar na escuridão. De que adianta você chegar a expulsar um espírito de enfermidade e a pessoa não entender o sacrifício do Calvário, não assumir sua libertação, não entender que ela tem uma autoridade espiritual para repreender e expulsar esse mal? Ela ela fica liberta naquela hora. Daqui a pouco, o que acontece? O que diz a Bíblia? O que diz a palavra? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. O que ele diz? Voltarei para minha casa. Vou voltar para minha casa. E ele volta e traz quantos? 7 espíritos piores. Mas quando a pessoa recebe o entendimento, irmãos, a sua lâmpada se acende. Quando a pessoa está na luz de Cristo, Satanás, que é trevas, não consegue entrar. Ele já não consegue voltar. Ou seja, a casa está ocupada. Jesus é o morador. E Jesus é a palavra. Então, se a pessoa não receber a palavra, ela pode estar na melhor igreja, se ela achar que é a melhor, não é? E se ela não tiver o entendimento da palavra, aquele espírito vai voltar, vai trazer 7 piores para ela. Por isso que há pessoas que andam de igreja em igreja e não se curam, que andam de lugar em lugar e não se curam. Muitas vezes é no próprio meio evangélico, a pessoa rejeita abrir o coração para a palavra de Deus. Qual é o primeiro ponto que nós estamos? Qual é o primeiro fato? O primeiro fato aqui, realidade, é a humildade de Jairo. Ah, pastor, mas a filha dele está morrendo. Sim, o amor dele foi maior do que tudo no coração dele. O amor dele pela filha fez que ele passasse por cima de qualquer coisa, de qualquer barreira. E ele foi fazer o melhor, ele foi buscar Jesus. Há pessoas que estão morrendo e não aceitam Jesus.
Há pessoas que o parente está morrendo e não deixa o parente receber Jesus. Uma vizinha pede visita para uma senhora que está com metástase, está morrendo de um câncer. E os filhos disseram: detestamos crentes, não queremos crentes na nossa casa. E impediram de entrar. Dia dos juízes vão dar contas pela vida dessa moça, dessa senhora. Ela foi impedida de receber Jesus e até de ser curada, porque Jesus tem poder de curar, porque os filhos não deixaram entrar. Tivemos na Piedade o caso de um marido crente. Eu não chamei crente na minha casa. Minha mulher não é crente, nem vai ser. Ela vai ser se eu quiser, mas eu não quero. Pode ir embora daqui. E a mulher morreu. O orgulho vai levar muita gente para o inferno e faz com que muitos outros inocentes vão também. Você está aqui dentro da igreja, você é de Jesus, você está ouvindo a palavra, ou você está visitando. Mas há muitas pessoas, irmãos, orgulhosas. E muitos são orgulhosos há quem seja em extremo orgulhoso da sua religião. A pessoa tem uma religião, não. Mas eu não vim falar de religião, eu vim falar de Jesus. Isso é uma das coisas que todos os que evangelizam, nós sempre orientamos. Você olha, eu tenho a minha religião, não, mas eu não vim falar de religião. Eu vim falar de Jesus, o Salvador, o Redentor, aquele que foi ao Calvário, à cruz pelo Senhor. Se a pessoa parar, ela vai ouvir, vai entender. Mas se ela não parar, o que a gente vai fazer? Então, irmãos, o orgulho vai levar muita gente ao inferno. E, infelizmente, muita gente vai a reboque, tá? Ou seja, vai arrastada, porque foi impedida de conhecer Jesus. Outra coisa que acontece também, irmãos. Se a pessoa se converte, não aprende a amar a Deus, porque amor se aprende. Quem já leu isso na Bíblia? Amor se aprende. Ah, eu não amo. Ah, eu não sinto. Quem te disse que a palavra amor se resume em sentimentos? Fazem parte, mas não são o âmago do amor, a célula do amor, a fonte do amor. Amor é doação de vida. Amor teve Deus pela humanidade quando entregou o único filho. Amor teve Jesus que não poupou sua própria vida e sofreu horrores. Chicoteado, cuspido, espancado, corpo dilacerado, feridas, dores, amargura. E fez isso por quem? Pelos pecadores. Então, amor é doação de vida. Amar se aprende. Então, nós vemos que o Jairo era um homem completamente desprovido de orgulho. Ele pouco estava se importando se as pessoas apontassem o dedo para dizer: olha lá, olha lá, príncipe da sinagoga, olha lá, está lá aos pés desse tal de Jesus que apareceu por aí dizendo que é o Filho de Deus. Muitas pessoas, irmãos, não entram em igrejas evangélicas até sabendo e tendo consciência, vamos falar, consciência de vida eterna e de que só Jesus é o Salvador, por vergonha dos seus amigos. Recentemente, uma pessoa aqui da igreja pediu uma visita para um parente. O cidadão estava à morte no hospital. E a igreja mandou, nós fomos, mandamos a visita foi. Chegando lá, a visita, a primeira coisa, vamos levá-lo a Cristo, salvação é o mais importante, está morrendo. E perguntaram: o senhor conhece Jesus? Na minha juventude eu fui levado a Cristo e eu conheci Jesus. Mas os amigos me arrastaram para o mundo e eu fiquei com vergonha de dizer que eu era crente, que eu era evangélico. E eu me desviei e acabei indo para o mundo. Ele disse: eu tenho consciência do meu pecado. Mas ao menos agora o senhor se arrepende e quer se reconciliar com Jesus?
E ele achava que ele não tinha direito porque ele negou Jesus diante de todas as pessoas das relações dele. Se tinha ou não tinha, era ele com Deus e Deus com ele. Porque a palavra fala sobre isso. E diz: se alguém me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Quem já leu isso na Bíblia? Balança seu braço. É uma realidade? Mas por incrível que pareça, ele demonstrou arrependimento. Os obreiros fizeram a oração, eles pediam para os obreiros voltarem. E esse senhor está melhorando. Ainda não está totalmente curado, mas Deus está trabalhando. É ele com Deus. Feliz quem busca a tempo. Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Pode chegar um momento que ele não vai querer ficar perto. Que isso, pastor? Bom, se isso está na Bíblia, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, é porque certamente virão momentos, ou poderão vir momentos, em que ele não vai estar. Mas como? Para atender. Então, a primeira coisa que eu observo no Jairo é que, tendo ele diante das pessoas, da sociedade, tá? Um nível, sendo ele de um nível diante do povo tão elevado, diante dos homens, ele pouco se importou com isso e foi buscar Jesus. Há pessoas que são orgulhosas em extremo, irmãos. Há pessoas que têm vergonha de carregar uma Bíblia, vergonha de dar um graças a Deus diante dos mundanos, de dizer glória a Deus diante dos pecadores. Não assume a sua identidade espiritual. É bom lembrar que no dia que você aceitou Jesus, no dia, cada um no seu dia, no dia que você aceitou a Jesus, naquele momento, e eu deixo isso bem claro quando alguém diz que quer aceitar a Jesus, e eu chamo que vem aqui à frente, eu digo que olhe o meu rosto, porque no dia do juízo vai aparecer isso, e eu deixo bem claro, você vai estar consciente que vai praticar esta palavra em todo o tempo, o que aprender, o que entender. Deixo isso bem claro. E eu digo, e eu vou, e digo, sabe que neste momento o seu nome vai ser registrado no céu? Que você, ou o senhor, ou a senhora está entrando na família de Deus? Que anjos de Deus estarão bem próximos para lhe ajudar segundo o seu entendimento e a sua fé? Digo sempre isso. Há pessoas, irmãos, que têm vergonha de Jesus, que negam sua vida espiritual, que negam sua paternidade, ou seja, o Senhor Deus, Jesus Cristo, Salvador, mas querem desfrutar das bênçãos. O que mais acontece hoje no meio evangélico, nessa euforia evangélica que anda, que as pessoas querem as bênçãos, mas não querem compromisso com a palavra de Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. O Jairo é um príncipe de uma sinagoga. Certamente um povo entrava na sinagoga para ouvi-lo. Um povo reverenciava nas ruas. Mas ele esquece tudo isso. Ele pouco se importa com isso. Ele descobre que Jesus Cristo tem o poder de dar a vida à sua filha. Então Jairo é um homem totalmente desprovido de orgulho e que tem algo no seu coração que toca o coração de Deus. Ele tem amor pela sua filha.
Ele tem uma única filha e ela está morrendo. E ele vai atrás de Jesus. Um líder de uma sinagoga usava vestes normalmente diferenciadas da população, dos próprios sacerdotes. E Jairo vai pelas ruas atrás de Jesus, em angústia e agonia, porque a sua filha está quase morta. E quando ele visualiza uma multidão, lá está Jesus. Ele pode dar vida à minha filha. E ele vai atrás de Jesus. E quando ele consegue se aproximar, a multidão está apertando Jesus. E ele vai, e ele consegue, com certeza se esgueirando, por favor, por favor, por favor. E ele toca, ele vai lá perto de Jesus, e Jesus se volta para ele. São detalhes, irmãos, que são preciosíssimos para a gente entender valores que tocam o coração de Deus. Porque muita gente está dentro das igrejas, irmãos, mas não se importa em chegar pertinho de Jesus. Porque o mesmo Jesus que dá a vida vai dar responsabilidades. Vai abrir os olhos para uma realidade que o mundo não conhece. E muita gente religiosa não se importa em conhecer, respeitar os mandamentos. Jairo esquece tudo, deixa tudo de lado. E quando ele consegue chegar diante de Jesus, Mestre, Senhor. Versículo 4. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Ele podia chegar e dizer: Mestre, Senhor, eu sou um príncipe de uma sinagoga, você deve estar percebendo, e eu estou lhe convidando para entrar na minha casa. Minha filha está muito mal, eu sei que o senhor tem poder, vá lá e, não é? Eu sou um príncipe de uma sinagoga e o senhor vai estar ao meu lado e eu vou estar ao lado do senhor. Não, meu irmão. Ele não está nem aí para o que ele é, para o título, para o que ele conquistou, para o que lhe foi dado. Ele não está nem aí para nada. Ele quer a filha curada. E ele reconhece que Jesus é o Senhor, porque ele vai, meu irmão, e ele chega e ele se prostra. Ele vai lá aos pés. Os pés estão no chão. Ele se prostrou. Mestre, minha filha. Muita gente, irmãos, dentro das igrejas não aprende a se prostrar diante de Jesus. Às vezes eu contemplo daqui do altar, vejo pessoas que são de Jesus, que já aceitaram Jesus. A pessoa nem fecha os olhos. Como a gente orienta e diz assim: feche seus olhos. Por quê? Porque dentro do coração você tem que se sentir por dentro, até você sentir o Espírito de Deus. Não é olhando e distraído, meu irmão. Eu tenho aqui essas pessoas. E eu digo: reverencie o Espírito Santo. Abra o teu coração. Eu digo: feche seus olhos. Sinta Deus lá dentro. Comece a buscar. A pessoa não está nem aí. Como tem os que a gente diz assim: examina o seu celular direito. A pessoa não está nem aí. Irmãozinho, o que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo? Irmãos, quem aceita Jesus entra na família de Deus, meu irmão. Nós temos que aprender a reverenciar a Deus. A reverenciar o Espírito Santo. Se a igreja dobra o joelho, quem tem dificuldade no joelho, senta, mas ora. Fecha os olhos e busca. Às vezes dizemos: vamos lá, vamos orar, vamos buscar. E a pessoa é de Jesus. Olho aberto, olhando. Simplesmente mulher, irmãos. Uma senhora estava aqui na frente convidada, depois fiquei sabendo que era convidada de outras pessoas que estavam ao lado.
No final do culto, ela veio dizer para mim que era de Jesus. A reunião toda. Ela não fechou os olhos. Orava de olhos abertos, cochichando. E eu, Senhor, como é que teu Espírito vai tocar nessa gente? Como é que essas pessoas vão conseguir sentir tua presença? E no final chegou para mim e disse: a senhora já viu que tem uma palavra errada ali? A impressora não pegou o palitinho do D. Então, em vez de desceu, ficou aeceu. Ficou um A. Ficou o D sem o cabinho. Tá ali. Dá para filmar, não? Pega lá, por favor. Vou mostrar para vocês verem um absurdo. As pessoas que andam pelas igrejas buscando defeito nas igrejas. Não é por acaso que a internet só tem lixo, tá cheio. Tem muita coisa boa, mas tem muito lixo. A título evangélico. Ah, tá desligado o negócio, não funciona. Ali, ó, tem a primeira parte, primeiro versículo, a primeira frase é: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Na palavra desceu, faltou o pauzinho do D. Isso, o palitinho do D faltou. Ou não foi digitado certo, ou a impressora não pegou. Só isso. Tinta de impressora. Agora eu vou perder um culto por causa disso. Pastor, eu quero dizer para a senhora que tem uma palavra errada ali. Pessoas não têm respeito para com Deus, para com o Espírito de Deus. Irmãos, o mundo está num estado de degradação, de queda tão profundo, que hoje o nível de muitas pessoas, até famosas, está abaixo do subsolo. Na linguagem, na apresentação, na postura. Esse homem, ele se prostra aos pés de Jesus, ele reconhece a soberania de Jesus, ele reconhece o senhorio de Jesus, ele reconhece que Jesus era tido pela população como um plebeu. A população queria os pães e os peixes que ele multiplicava para encher a barriguinha, mas o temor foi de poucos. Se você já leu o Evangelho de João, ao menos no início, quando você chega no capítulo 6, há um momento em que diz que eles não suportaram mais ouvir as palavras de Jesus. E eles abandonaram a Jesus e era uma multidão de discípulos. Diz que desde aquele momento em que Jesus começou a falar coisas mais sérias e certamente mandamentos. Não, para. Não é assim não, para, não é assim não, vambora, vambora rapaz, vambora, vem cara, para, tá vendo que santidade, e faz, e dá, e perdoa, e não sei, para, vem, não é assim não, isso aí tá fora da realidade, tá, vai encarar o mundo aí para ver se é assim. Muita gente não quer, meu irmão, se submeter a Cristo. O Jairo, ele é um príncipe da sinagoga, ele tem status, ele tem posição, ele tem um nível elevado, ele tem a sua religião, mas ele se prostra aos pés de Jesus, porque ele reconhece Jesus o Senhor de tudo. Jesus pode dar vida à filha dele. E ele vai diante da multidão. Todo mundo está vendo Jairo ali aos pés de Jesus. E a notícia se espalhar. Sabe o Jairo? O príncipe se prostrou aos pés dele. Jesus então se prontifica. Versículo 43, 42 ainda. Porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à morte. E indo ele apertava a multidão. O Jairo não pediu? Jairo, levanta, vem. Vamos lá na sua casa agora.
Mas a multidão está apertando Jesus. E indo ele, por favor, observe o verbo ir. Olha só, indo. Ó, indo. Eles já estão indo em direção à casa do Jairo. Eles já estão a caminho. Uma mulher entra no circuito. A mulher hemorrágica. Olha só. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, tinha 12 anos, gastada com os médicos todos os seus haveres, por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, logo estancou o fluxo do seu sangue, e disse: Jesus, quem é que me tocou? A paradinha. O Jairo tem pressa, a filha está morrendo. O Jairo chegou primeiro. Jairo chegou primeiro. Olha só. Jairo está feliz porque Jesus o atendeu na mesma hora. Ele vai andando com o Jairo. Vamos, Jairo, vamos lá na sua casa agora. Eu vou curar sua filha agora. A multidão apertando, e essa mulher chega e para tudo. Tudo parou. Parou tudo. E a menina está morrendo. A casa está cheia de parentes, de vizinhos. A mãe está lá. A mãe não foi, o pai foi. A mãe está lá, desesperada. Desespero total. E o Jairo: Senhor, minha filha. Quem me tocou? Jairo podia ter dito: Senhor, eu cheguei primeiro, Senhor. Senhor, eu cheguei primeiro. Diga que ela espere, depois só converse com ela, mulher. Eu cheguei primeiro. O direito é meu. Eu cheguei primeiro. Jairo não interfere em nada. Ele não usa a sua influência para acirrar o povo contra Jesus. Aí, tá vendo? Olha só. Vocês não viram que eu cheguei primeiro? Vocês não viram? Quantas pessoas, irmãos, no mundo usam o nome famoso que tem, a influência que tem, a fazer tantas coisas por causa do orgulho e da vaidade. Esse homem está quietinho. Ele está ali esperando. E ele continua esperando. E as coisas estão acontecendo. E a filha está lá morrendo. E ele está quietinho. Ele fez a parte dele, agora ele está quietinho. Mas eu posso imaginar que o coração dele ainda está aflito. Ainda está angustiado, porque a filha está morrendo. E Jesus estava indo para curar a filha dele. E o tempo está passando. E aquela mulher parou Jesus. E agora o que acontece? E agora chega alguém da casa do Jairo e vai direto a ele. Alguém veio de dentro da casa dele, contemplou a menina morrendo. Está morta, está morta. Tem certeza? Certeza absoluta. A mãe está aos prantos. Os parentes estão aos prantos. Era filha única. 12 anos. E aí tem certeza? Sinais vitais? Tem algum médico por aqui? Tem. Chama ali, por favor. E mais nada a fazer. Já foi. Acabou tudo. Sai um e vai. Vou procurar o Jairo. E quando ele visualiza, ele vê Jesus. Ele vê uma multidão, não vê Jesus. E ele vai, vê o Jairo. Tá lá do lado de Jesus. E Jairo está ao lado de Jesus. Mas Jesus está ocupado com aquela mulher. Ele está dando uma atenção especial para ela. E aí, aquele homem chega perto do Jairo e diz: Jairo, não incomoda o mestre não. Deixa ele. Tua filha já está morta. Você sabe qual foi a primeira pessoa que escutou isso? Ele falou com Jairo, mas quem ouviu bem foi Jesus. Versículo 40.
49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Versículo 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Jairo agora, ele tem um momento para fazer uma escolha decisiva na sua vida. Ou ele decide crer em Jesus de todo o seu coração, esquece tudo, principalmente a palavra morta. Jairo estava ao lado de Jesus, talvez um parente, vizinho, um amigo, chegando da casa do Jairo. Então esse vem, Jairo se vira para ele, Jesus está ao lado. Jairo, a filha está morta. Jesus escuta, se vira para o Jairo, Jairo olha para Jesus, Jairo olha nos olhos de Jesus. E eu imagino que se o Jairo não fosse temente a Deus, humilde de coração, desprovido 100% de orgulho, e não tivesse o coração 100% limpinho, ele teria dito: obrigado, mestre, eu cheguei primeiro, o direito era meu. O senhor atendeu a ela, não atendeu a mim. Jairo calado estava e calado ficou. Ele está ao lado do Senhor, Senhor de tudo, da vida e da morte. Eu abro espaço aqui, sabe por quê, irmãos? Muita gente anda pelas igrejas, lê a Bíblia e sabe que Jesus tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Então quem tem domínio 100% sobre a morte é Jesus. E 100% sobre o inferno é Jesus. E Ele é o Senhor da vida. E eu me impressiono que pessoas se atrapalhem tanto, que pessoas muitas vezes se embaraçem tanto e não se dediquem a quem tem o poder de guardar a sua vida e a sua própria família. O Jairo, de coração limpo, calado, olha nos olhos de Jesus, esperando o que vai acontecer. A má notícia chegou e está ali a realidade. E Jesus olha para o Jairo e diz: não temas, crê somente. Ou seja, Jairo, simplesmente não tenha medo de nada. Creia somente. Somente creia. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. O Jairo, de coração limpo, calado, olha nos olhos de Jesus, esperando o que vai acontecer. A má notícia chegou e está ali a realidade. E Jesus olha para o Jairo e diz: não temas, crê somente. Ou seja, Jairo, simplesmente não tenha medo de nada. Creia somente. Somente creia. Era Jairo e Jesus, Jesus e o Jairo. Eu posso imaginar o burburinho da multidão. Eu posso imaginar aquele da má notícia. Está aí perdendo tempo. Ainda vai continuar ouvindo? Vai continuar ouvindo? Sabe o que Jesus faz, irmãos? Então, vou mostrar para vocês agora, no Evangelho de Marcos, uma coisa, porque os evangelhos se completam. Não desmarca essa folha aí, não. Volta um pouquinho enquanto a Marcos, no capítulo 5.
Eu vou ler o 35 até o 37 para formar o contexto. 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem fadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Versículo 37, toda a igreja lendo comigo. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João. As pessoas estão pensando, irmãos, que há muita gente, sendo de Jesus, estando dentro de igrejas, pensa que Jesus só escuta as coisas na hora da oração, que ele não escuta as conversas, que ele não examina os corações. Você está lá no meio dos pecadores, seu local de trabalho, Deus está examinando o teu coração. As conversas que estão acontecendo lá dentro, o Espírito de Deus está vendo tudo, está ouvindo tudo. Claro que Jesus ouviu os burburinhos, claro que Jesus ouviu os tititis. Aí, tá vendo? Perdeu tempo aí. Aí, um príncipe da sinagoga. Aí, se prostrando aos pés de um plebeu. Aí, olha só, tá vendo? Bem feito. Deu um monte de bobão, agora tá aí. Jesus sonda tudo isso, escuta tudo isso. Não temas, crê somente, vem. Ninguém me segue. Somente eu e Jairo. Ninguém me siga. Pegou o Jairo, vamos, Jairo. Acabou. Irmãos, você está pensando que a multidão vai entrar no céu com Jesus? Vai não. Está pensando que os religiosos vão entrar? Não vão não. Está pensando que os orgulhosos vão entrar? Não vão não. Está pensando que quem tem língua solta, dobre, vai entrar? Não vai não. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Porque as pessoas não se esforçam por aprender e colocar em prática. É outra história. É outro tempo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Esquece a escola do mundo, meu irmão. Vem para a escola do Espírito Santo, que é a Bíblia. A Bíblia é a escola do Espírito Santo. Toda pessoa que aceita Jesus entra na escola do Espírito Santo. E quando ela se forma, pastora, quando você encontrar na Bíblia um diploma do Espírito Santo de formatura, me apresenta. Fala para o teu irmão, é a vida toda. Fala para o teu irmão, é a vida toda. Fala para o teu irmão, aprenda a vida toda. Fala para o outro lado, escute a vida toda. Jesus não permitiu que ninguém, era uma multidão, ninguém o seguisse. Multidões no mundo têm o nome de Jesus na boca. Multidões no mundo falam versículos bíblicos, mas as multidões não seguem a Jesus. Por que há cristãos que só vivem no meio da multidão? Vamos lá. Por que há cristãos que têm vergonha de assumir Jesus em público? Linguagem bíblica, linguagem de fé, linguagem de santidade. Quando a palavra de Deus diz, quando Paulo escreveu, falarão novas línguas, o batismo no Espírito Santo, e falarão novas línguas. Quem te diz que são apenas as línguas dos anjos e as línguas estranhas? A linguagem pornográfica vai embora. Chega a linguagem da santidade. A linguagem da sujeira vai embora. Vem a linguagem da pureza. A linguagem da derrota é expulsa. A linguagem da derrota não trabalha na língua de quem tem temor a Deus. A linguagem do pecado, da sujeira, da baixaria não está na língua de quem fala o nome de Jesus. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: todo que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Quem já leu isso na Bíblia? Então, meu irmão, leia a Bíblia. Você de casa, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Depois diga que nós somos fanáticos, como o pecador fala.
Está na Bíblia, meu irmão. Ninguém vai seguir a Jesus, ele não vai levar ninguém. Ele não vai querer ninguém perto dele com linguagem podre, dizendo eu sou de Jesus. Ele recebe o pior pecador, ele recebe a pessoa mais suja da face da terra. Mas sabe o que vai acontecer quando ela aceitar Jesus? Ela vai se limpar, ela vai se lavar, ela vai se purificar, ela vai se santificar. Como? Pela lavagem da palavra. Jesus falou para os discípulos em João 15:3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Por que há pessoas dentro das igrejas, irmãos? Entra ano, sai ano e a linguagem é suja. Entra ano, sai ano, a linguagem é podre. Entra ano, sai ano, a linguagem é pornográfica. Entra ano, sai ano, a linguagem é de palavrão. Entra ano, sai ano, a linguagem é da miséria, a linguagem é das doenças, a linguagem é da derrota, a linguagem é da fatalidade. Deus não deixou ninguém. Ninguém. A multidão. Ninguém. Vem, Jairo. Está isso aqui na Bíblia? Você acabou de ler? Versículo 37. Lê de novo. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago. Jairo, vem. Pedro, Tiago e João. Mas peraí, são 12 apóstolos. Mas são 12. Eu disse que comigo e Jairo, Pedro, Tiago e João. Pedro, vem. Tiago, vem. João, vem. Vem, Jairo. Os outros tentaram, senhores. Ninguém. Eu disse ninguém. Irmão, quando a porta do céu fechar, muita gente vai dizer: Senhor, eu estava dentro da igreja, mas eu não estava no seu coração nem na sua boca. Senhor, eu estava na igreja, eu nunca estive dentro de você. A porta nunca se abriu para mim. Sua mente nunca me recebeu. Vamos voltar agora em Marcos, que tem, em Lucas, que tem uma outra parte que Lucas. Aí Jesus vai levando Jairo, Jairo vai acompanhando, Jairo vai conduzindo Jesus à casa dele. Muito bem. E aí chegaram lá na casa. Muito bem. Versículo 51. Eles chegaram à casa do Jairo. 51. Lucas 8:51. Quem lê comigo? E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. 53. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Dá uma paradinha. Ele já está na casa. Jesus já chegou na casa. Tem lá a vizinhança toda, a parentada toda, está todo mundo lá. A notícia já correu, os parentes já chegaram, os vizinhos já chegaram todos. Imagino que o médico está lá, e está todo mundo lá. E Jesus chegou e tranquilizou todo mundo. Acalmem o coração, porque ela está dormindo. Alienado mesmo. Acorda. Eles não estavam pranteando? Por que agora estão rindo de Jesus? Zombador também não entra, né? Tem gente que zomba da gente. Ei, Zé bobões. Jejum, pra que jejum? Pra que jejum? Pra que jejuar? Intimidade com Deus. Não é problema de ninguém. É cada um com Deus. E ninguém se meta. Jesus disse: quando você jejuar, não faça transparecer para as pessoas que você está jejuando, não. Unja a sua cabeça, alega o seu rosto. Não deixa ninguém saber que você está jejuando, não. Porque é você e Deus. Ei, esse povo crente fanático. Eu sou crente, não sou assim não, rapaz. Para, fim de semana eu tenho minha vida social.
Aí, não pode beber, não pode isso, não pode aquilo. Jejum. Zombador não vai entrar não, meu irmão. Zombador não vai entrar não, meu irmão. Dona Maria, uma miséria, ganha salário mínimo, dá dízimo. Já falei para ela que eu sou evangélico, que não sou dizimista. E Deus entende. Vai parar com essa, para com isso. Para com isso, a legalidade. Deus entende, Deus é bom, Deus é amor. Fica aí dando dízimo. Ganha um salário mínimo, fica dando dízimo. Quer dar? O problema é teu. Não vai entrar não, meu irmão. Zomba de quem é simples. Jesus disse que quem tocar em alguém que é dele, toca na menina do seu olho. Caramba, não fere o olho de Deus. Infeliz, irmãos, de quem zomba do outro, de quem mexe com o outro. Cada um tem sua forma de servir a Deus. Tem aquela pessoa que todo dia está na igreja, fanática. Dona Maria, a fanática, Dona Bafunce. Eu tenho que inventar um nome que não tenha, senão sempre tem alguém que falou meu nome. Oxe, por que falou meu nome? Até isso, gente. Mas Dona Bafunce está na igreja todo dia. E a outra vizinha que é social demais, sabe? E não tem tempo para Deus, só no domingo. Olha, Dona Bafunce é uma fanática. Para quem na igreja todo dia? Ela escuta quase a mesma coisa. Eu só vou no domingo e Deus sabe muito bem. Deus gosta de quem luta, de quem trabalha, de quem... Pá! Dona Bafunce, Dona Bafunce. Vai entrar não, meu irmão. Não vai entrar. Não vai entrar, meu irmão. Não vai entrar. Junto com Jesus não entra e sem Ele não entra. Ele diz, eu sou a porta. Meu irmão, uma coisa séria. São coisas tão simples na palavra. A tua comunhão com Deus é tua, meu. E outros ficam bravos. Tem marido que trinca os dentes porque a mulher ama estar com Deus. Tem gente na família que aponta o dedo, aí, gasta um dinheirão de Uber, pega táxi, vai na igreja. Podia ir na igreja aqui na esquina. Tudo é a mesma coisa, essa coisa de crente, tudo é igual. Meu irmão, cada um é um com Deus. A tua intimidade com Deus é tua. Que ninguém se meta nisso, meu irmão. Ninguém entrou. Tá todo mundo rindo agora. Estavam chorando, pranteando aos berros. A menina está morta. Mas o autor da vida chegou. O Senhor da vida chegou. Quem tem a chave da morte chegou. Quem tem as chaves do inferno chegou. Ninguém entra. A mãe da menina já estava do lado de fora, não havia mais nada a fazer. E você vai ver que no quarto, versículo 51, e entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e a mãe da menina. Ela já estava fora do quarto onde a menina estava morta. Não suportava olhar o corpinho da filha. E Jesus olhou para o pai, o Jairo, vem Jairo. Olhou para a mãe, vem mãe, vem comigo. Vem mãe, vem pai, vem. Pedro, Tiago e João, vocês são de oração, vocês são de fé. Vem. Vocês têm coração de criança, vem, vem. Só entraram Pedro, Tiago e João, 3 apóstolos, o pai, a mãe e Jesus. 6 pessoas. 5 com Jesus. E Jesus, o mestre, o Senhor da vida, o Senhor de tudo, está lá. E Jesus ressuscita aquela menina. Talita, comi. Levanta, Talita. Vem, Talita. Pai, muito obrigado. Vem, Talita. Talita senta na cama. O pai agarra a filha, a mãe abraça, todos choram. Os discípulos glorificam. Alegria geral.
E Jesus sai e vai continuar a sua missão, pregando, curando, libertando, multiplicando pães e peixes, alimentando uma multidão faminta. Mas quando chegar aquela hora, muita gente, Jesus vai fechar a porta. Mateus 25. Mateus 25, 11 a 13. Quem lê comigo? E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E você está seguindo a Jesus? Ou você só vem à igreja no domingo? É o único dia que Deus recebe você na casa dele? Pastora, com carinho, irmãos. O problema é seu, a responsabilidade é pessoal. Quem não tem tempo para Deus, não consegue aprender quase nada. Vive na religiosidade. Quem não tem tempo para Deus, meu irmão, é porque vive embaraçado ou cuidando das coisas somente dessa terra. Vai entrar no céu só preocupado com as coisas da terra? Cuida das coisas da terra. Quando chegar aquela hora, Senhor, me abre a porta. Nem te conheço. Intimidade com Deus. Irmãos, a Bíblia está repleta dos ensinamentos. Jesus disse: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas te serão acrescentadas. Jesus disse: se alguém tiver vergonha de mim diante dos homens, eu vou ter vergonha de você diante do meu Pai e diante dos anjos dele. A primeira multidão que contemplou a chegada de Jairo junto de Jesus não pôde contemplar Jesus ressuscitando aquela menina. Ficou longe, lá longe. Nem pôde acompanhá-lo até a casa de Jairo. Ele não permitiu. Você acha que Jesus quer uma pessoa que tem um encontro com ele, não dá atenção a ele? É zombadora, orgulhosa, negligente nas coisas do Pai, nas coisas de Deus. Jesus vai ter prazer em andar ao lado dessa pessoa. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. O que eu falei está na Bíblia? Quem sabe que está na Bíblia? Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Então vamos abrir a palavra em Lucas capítulo 8, tá? Para quem está em casa e assistiu nessa série sobre fé, não é repetição não, tá? Então vamos lá. Então em Lucas, irmãos, no capítulo 8, olha, nós vamos fazer a leitura dinâmica, a leitura responsiva, assim. Eu leio um versículo, a igreja lê o versículo seguinte, e assim sucessivamente. Claro, eu acompanhando, porque há versículos que são muito longos. E aí tem gente que demora um pouquinho, e tem gente que acelera. Então vamos lá. O título diz: a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E começa no versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Essa parte era minha, eu deixei para você. Vamos juntos no 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia gastara com os médicos, e por nenhum, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue.
E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Amém? Nós estamos observando, já vimos algumas partes, e agora no culto das 7, este é o das 10, nós vimos algumas coisas do caráter do Jairo, e nós vamos fortificar e ver mais algumas agora. Bom, todos viram, né, que o Jairo chegou primeiro, ele chegou antes da mulher hemorrágica. Então vamos dizer, se fosse pela ordem das coisas, como a maioria, não é? Está acostumada, espera aí, eu cheguei primeiro, né? A vez é minha vez. Então nós vemos aqui no versículo de número 41: e eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se a seus pés, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Aí diz, e no versículo 43 diz que entra essa mulher, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos. Então a mulher chegou depois do Jairo. O que nós observamos aqui a princípio? Bom, fazendo uma rápida retrospectiva, né, do que vimos agora no culto das 7, nós vimos que o Jairo era príncipe de uma sinagoga, o que era de alta relevância, altíssima relevância. Ele era um homem respeitado, ele tinha uma posição alta no seu meio, no meio dos judeus, no meio do povo judeu, e é claro, a sociedade sabia quem ele era. No entanto, a filha adoece e ele vai até Jesus, mesmo sabendo dos burburinhos que corriam a respeito de Jesus. Por quê? Jesus veio para os judeus, mas não creram nele, achincalharam com ele. Por algumas partes dos evangelhos, os irmãos já leram, nós já lemos, que chamaram Jesus de comilão, que chamaram Jesus de maioral dos Beelzebus. Ele expulsa demônios por Beelzebu, o chefe do inferno. Bom, enfim, o Jairo, ele vai até Jesus, ele tem uma filha, uma única filha, a menina está morrendo, ele ama a sua filha, e você vê no final da história que a mulher dele aparece, ela está lá na casa, ou seja, é uma família unida, ela está lá, a doença pegou a filha dele, e ele viu que ele, tendo religião e sendo líder religioso, ele não conseguia curar a sua filha. Ele não conseguiu curar a sua filha. Certamente levou a filha a vários médicos. Talvez tivesse até um médico em casa. Mas ninguém pôde curar. E ele, sabendo, ouviu falar que Jesus curava, ele vai até Jesus. Então, a primeira coisa que nós devemos observar é a humildade desse homem de chegar diante de Jesus. Quando a multidão falava mal muita gente falava mal de Jesus, ele vai aos pés de Jesus e se prostra. E isso diante da multidão. Ele não se deixou levar pelo que as pessoas falavam. Irmãos, por que tanta gente se desvia? Por coisas que escuta das pessoas. Gente, às vezes é necessário te acordar alguém e dizer: ei, o diabo existe. O diabo existe. Irmãos, qualquer coisinha que falam mal de igrejas ou de pessoas, tem gente que diz que aceitou Jesus, se abala
e abandona Jesus, irmãos. Peraí, meu irmão. Peraí, você não pode, o termômetro do cristão não são as pessoas, sejam elas quais forem. Quando Deus chamou Josué para suceder o Moisés, uma recomendação que Deus fez a Josué foi: Josué, não olha nem para a direita, nem para a esquerda. Quem sabe que isso está na Bíblia? Por que, irmãos, que as pessoas se deixam levar com tanta facilidade? Imagina que se... Olha só, olha o absurdo. Alguém vai passando na porta de uma igreja, tem gente evangelizando, quer pegar o povo de outra igreja. E se você soubesse quem são aqueles obreiros? E se você soubesse, só tem obreiro assim, tem obreiro assado? Peraí, irmão. Eu não estou dizendo que isso aconteceu aqui, não. Mas eu estou dizendo que isso aconteceu. Pessoas evangelizando, querendo pegar pessoa de outra igreja. A pessoa está passando para ir para a igreja. Vem cá. Entra aqui. Jesus está aqui. Não, mas a minha igreja é aquela. E você não conhece, tem obreiro lá. Olha, tem obreiro que está no pecadão, tem obreiro. Que isso, meu irmão? Se acontecesse aqui na porta desta igreja, ou ali, eu falaria, mas não foi aqui. Não foi no Irajá. Mas aconteceu. Pessoas evangelizando para outra igreja, impedindo o povo de entrar na igreja da graça. Irmãos, Jesus disse: ai daquele que causar escândalo. Seria melhor pegar uma pedra de moinho, pendurar no pescoço, se afogar e jogar no mar. Agora olha só. Se tem um outro que está no erro, Deus vai mostrar. Agora, a pessoa abandonar Jesus, aí a pessoa parou, nova convertida. Foi para a igreja murcha, não prestou atenção no culto. E aí sumiu da tal igreja. Aí o pastor ligou. Olha só. Aí o pastor ligou. Oi, irmã, não tenho visto a senhora na igreja. Não, pastor, não quero conversa, não. Fique na paz do Senhor, eu estou muito bem. Irmã, peraí. O que nós fizemos? O que eu fiz para a senhora? Alguém lhe fez alguma coisa? Alguém lhe magoou? Não quero saber, não. Nem o obreiro vale nada. Ninguém vale nada. Peraí, irmã. Peraí. Não quero saber. Por favor, eu vou desligar. Pá, desligou. Olha o que vai por aí. Quantas pessoas vão dar contas a Deus, irmãos, por levar pessoas para o inferno, por causa da língua. A língua. Salvação é pessoal. Salvação é individual. Peraí, quer dizer que se um pastor pecou, todo o povo desvia? Peraí, quem foi que morreu? Quem foi que morreu para te salvar e para me salvar? Jesus, não foi o pastor, não foi o obreiro. Pensa. Meu irmão, você acha que não houveram pessoas que com certeza chegaram para o Jairo? Jairo esgotou os recursos dele. Ele com certeza levou a filha a todos os médicos que ele pôde. Ele deve ter levado médicos na casa dele. Se existisse esse serviço hoje, o home care, eu acredito que o hospital estaria dentro da casa do Jairo. Mas ele não conseguiu, irmãos. A doença era mortal. A doença era incurável. O único que tem as chaves da morte e do inferno é Jesus Cristo. O único que tem o dom de dar a vida é Jesus Cristo. O único que pode levar a eternidade ao céu é Jesus Cristo. O único que morreu na cruz, o sacrifício que o Pai recebeu, foi Jesus. O único que venceu a morte, a própria morte, foi Jesus. Então Ele é o Senhor de tudo. Por que as pessoas olham tanto para os lados? Por que pessoas são orientadas pela mídia? Não, porque eu vi na internet. Não, porque não tem que dar dízimo. Eu já vi vários pastores na internet que são sérios, que não tem que dar dízimo. Por que não olha para Jesus? Por que não lê a Bíblia?
Por que não ler a Bíblia? Leia a Bíblia, meu irmão. O que vai salvar cada um é o que está escrito nesse livro. Para, meu irmão. E aí a família toda se desviou. A família inteira. Por causa da língua de um que disse estar evangelizando. Caramba, para, meu irmão. Você não acha que os amigos do Jairo devem ter chegado para ele e dito: Jairo, você é um príncipe, um líder de uma sinagoga, Jairo. Você vai atrás de um plebeu que apareceu por aí dizendo que é o filho de Deus. Mas ele tem poder. Ele cura os enfermos. Ele cura paralíticos. Ele tira da cama. Ele tira do leito. Ele liberta. Jairo, você tem um nome a zelar, Jairo. Imagina, Jairo, se alguém te vê entrando numa igreja de crente no Irajá. Jairo, você pode imaginar? Imagina a repercussão disso, Jairo. Você é um homem que tem um nome a zelar. Você tem você tem um lugar, uma posição. Olha aqui, eu não quero saber de nada disso. Eu quero minha filha. Eu quero minha filha viva. Ele cura, ele liberta. E se ele está dizendo que ele é o filho de Deus, eu estou vendo que ele cura, eu vou até ele. Jairo, você enlouqueceu, Jairo. Jairo, você enlouqueceu, Jairo. Jairo, pessoas do nosso nível não vão a qualquer pessoa pedir favor, não, Jairo. Você não pode pedir favor para ninguém. E lá vai o Jairo. Ele quer a vida da filha. Ele quer a família dele de pé. E ele vai até Jesus. E quando ele chega, ele encontra aquela multidão, já é uma barreira, outra barreira violenta. Ele podia olhar e dizer: bom, aqui devem haver alguns que são da sinagoga. E agora? Não, meu irmão. Quando ele conseguiu furar ali a multidão, ele se prostra aos pés de Jesus. Humildade, irmãos. Simplicidade e humildade, coisa que muita gente não tem e está dentro das igrejas. Simplicidade e humildade. Ele se prostra aos pés de Jesus. Jairo é totalmente desprovido de orgulho, desprovido de vaidade. Irmãos, muita gente na eternidade vai se decepcionar. Você pode ficar chateado comigo. Com carinho, pouco me importa. Tem gente que faz dívidas à vontade para manter um status diante dos amigos. No prédio onde mora. Porque não pode, imagina se sentir para baixo. Imagina. Jesus se senta em cima de um jumento. Um jumento. Pastor, era o veículo da época. Jesus podia ter vindo no século 21, não podia não, irmãos? Ele podia ter vindo agora no século passado. Sim. Antes da virada do século, havia o Concorde. 15 minutos está em outro país. Vamos parar, meu irmão. Vamos parar com isso, meu irmão. Deus quer dar o melhor para o seu povo, mas não por competição, não para disputa, para ver quem ganha mais, quem tem mais, quem é melhor, quem tem mais títulos, quem pode mais. Eu vejo Jairo, um homem que tem uma posição altíssima, um homem que é altissimamente respeitado, mas que reconhece Jesus como único Senhor e se prostra aos pés de Jesus diante de uma multidão. Não foi dentro da igreja, não foi dentro da casa. Isso foi em lugar público. Em lugar público. Eu já vi gente da nossa igreja
desdenhando num supermercado, me olhando de lado. E eu olhei e falei: a paz, irmão. Quase caiu duro de vergonha, porque estava com outras pessoas. Aí eu vi que não queria me cumprimentar. A paz, irmão. Jairo se prostrou aos pés de Jesus. Eu já contei aqui, faz uns bons anos, eu estou num corredor da universidade, e eu estou num corredor, caminhando, e de repente eu sinto uma mão no meu ombro. Pastora Gorete, no meu ouvido. Pastora Gorete. E eu me virei, era uma professora. E disse: pois não, a senhora me conhece de onde? Da televisão. O que a senhora quer? A senhora pode orar pelo meu marido que está muito mal? Me dê o nome do seu marido que eu vou levar para a igreja. O instinto de professora falou mais alto diante da aluna. Só pode ser instintivo. Ninguém aqui sabe que eu sou evangélica. E eu falei: como é que é? Falei: senhora, me dê o nome do seu marido que eu vou levar para a oração. Não fala alto, por favor, que ninguém sabe que eu sou evangélica. Tá bom, a senhora escreve o nome e depois me dá, e que Deus tenha compaixão da senhora. Tive que orar muito, porque lá na frente ela foi minha professora. Mas o marido ficou curado. Sabe por quê, irmãos? Porque as misericórdias de Deus são grandes e cada um é um. Mas será que se fosse com ela, Jesus correria para curar? Não sei. Sabe por quê? Porque você leu antes de abrir aqui, antes da gravação, você leu que aquele que tiver vergonha de Jesus diante dos homens, ou seja, diante da sociedade, Jesus vai ter vergonha dessa pessoa diante do próprio Pai. Vai dizer: diante do meu Pai eu não vou falar dessa pessoa. Por quê? Porque ela tem vergonha de mim. Você leu em Mateus. Não vamos ler de novo, não. O que eu observo no caráter do Jairo, irmãos, é tanta pureza, é tanta simplicidade. E eu observo a humildade. Humildade, por incrível que pareça, não é? É um fruto que ao mesmo tempo é um sentimento, que ao mesmo tempo não é sentimento, mas faz parte do caráter. Ou seja, a pessoa não sente orgulho, não tem vaidade, não tem o seu coração, não é ostentosa, vaidosa, orgulhosa. O Jairo se prostra aos pés de Jesus diante daquela multidão. E aí eu vejo uma coisa muito interessante, que Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. O Jairo se prostra aos pés de Jesus diante daquela multidão. E aí eu vejo uma coisa muito interessante, que Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Uma outra coisa, irmãos, um outro fruto que eu vejo no Jairo, você vê que Jairo está encontrando com Jesus agora, num momento crítico da sua vida, em que a sua filha está quase morta, e ele vai até Jesus, derrubando todas essas barreiras que a sociedade levanta, dentro do próprio coração, e umas diante das outras. E eu vejo que o Jairo, ele vai até Jesus, ele vai nessa simplicidade, se prostra aos pés de Jesus, e aí a mulher hemorrágica entra na frente dele. O Jairo podia sim ter dito para Jesus: Senhor, eu cheguei primeiro, Senhor. Essa mulher chegou depois de mim, a vez é minha. Sabe o que eu vejo? A mansidão de Jairo. Jairo é tão manso, que ele não toma atitude nenhuma. Ele não fala nada.
Ele podia ter dito sim: mestre, Senhor, eu cheguei na frente dela. Não seria justo? Por favor, responda comigo. Não seria justo? A filha está morrendo. Ele podia dizer: espera aí, Senhor, eu cheguei primeiro. A menina está lá, não sei como é que ela está agora. Nem sei se ela ainda está viva, mas eu vim por causa dela. Jairo não fala nada, irmãos, nada. Ele já pediu, Senhor, vem à minha casa, minha filha está quase morta. E se você observar, Jesus vai andando com ele. E a multidão está cercando. E de repente, chega essa mulher, para tudo. Jesus deixa de dar atenção a Jairo e vai dar atenção a ela. Jesus está fisicamente ali. E Jesus dá atenção a ela e o Jairo está quietinho. E o Jairo está calado. E o Jairo não está com raiva. Ele não está com o coração irado. Ele não está alimentando uma ira. Ele não está olhando para aquela mulher com ódio. Ele está quietinho na dele ali. Aí, o que eu observo? A mansidão do Jairo. Porque se ele não fosse manso, ele não teria escalado. Ele não ficaria quietinho esperando. No mínimo ele teria dito: não, Senhor, peraí, o Senhor vai me atender primeiro, porque eu cheguei primeiro, cheguei na frente dela. Vai comigo no Salmo 37, deixa essa página marcada. Vai no Salmo 37. Salmo 37, versículo 11. Quem lê comigo, irmãos? Mas os mansos herdarão a terra, se deleitarão na abundância de paz. Quem é que vai herdar a terra? Quem? Os mansos herdarão a terra. Atenção, igreja. Quem vai herdar a terra? Você sabe por que muito casamento acaba? Por que muita gente boa perde essa terra? Porque o casamento é uma terra. Porque não tem mansidão. Olha, gente, tem mulher que, se não soubesse amar no amor de Jesus Cristo, o casamento já teria acabado há muito tempo. Porque tem marido que é explosivo mesmo. Tem homem que é um verdadeiro barril de pólvora. Se esquentar um pouquinho, explode. Sim ou não? Vocês são muito bonzinhos. Eu perguntei: sim ou não? Um grupinho pequeno? Sim. Vocês são muito bonzinhos. Tem homem que na igreja é mansinho, né, irmãos? Tranquilo. Ô, irmão, você gosta desse lugar? Fica à vontade, pode sentar, eu vou para outro, não tem problema não. Vai em casa, vai. Vai em casa. Mexe em alguma coisa dele. Tira alguma coisa dele do lugar. Quem mexeu aqui? Quem mandou mexer? E tem mulher também, irmãos. Tem mulher escandalosa. Tem mulher agitada, tem mulher nervosa. Tem mulher de boca solta, de boca suja. Mas na igreja é santa. Oi, amada irmã. Amada irmã. Ô, amado. Vai em casa. Vai em casa. Vai em casa. Por que você não levou o prato para a pia? Pelo menos me ajudava nisso. Aí chega na igreja no dia seguinte: oi, amada irmã. Ô, amado. Amada pastora. É engraçado e a gente se sente amado. Vai morar junto. Vai na casa. Eu vi o Jairo quietinho. Eu imagino a angústia daquele homem naqueles minutos em que Jesus está atendendo aquela mulher. E Jairo com o espírito em agonia. E a mulher entra na frente dele. E Jesus se vira para ela. E exatamente nesse momento, chega alguém com uma notícia e diz: Jairo, acabou tudo. Não precisa nem incomodar mais o mestre não, que a tua filha já morreu. Ele ia olhar para Jesus: é, Jesus, nem pela ordem o Senhor atendeu.
porque eu cheguei primeiro. O senhor nem se importou comigo. Jairo não conhece ainda Jesus, mas ele tem mansidão, irmãos. Ele é manso. Está dentro da pessoa. Tem pessoas que não gritam, não discutem, não afrontam, não ofendem e nem são de Jesus ainda. E tem gente que está dentro de igrejas, dentro de igreja, grita, ofende, maltrata, berra, tem um espírito irado e diz que é de Jesus. Só porque está dentro de uma igreja. Só porque está dentro de uma igreja. Os mansos herdarão a terra. Você pode ler de novo? Salmo 37, 11. Lê comigo, vai. Mas os mansos herdarão a terra. É por isso que os casamentos não duram. Sabe por quê, meu irmão? A garotada hoje não quer suportar o que muita gente antigamente suportava. As ofertas hoje estão abundantes. Hoje o homem não precisa. Ele não precisa, porque a mulherada se oferece à vontade. Para que ele vai lutar pelo seu casamento? Ele tem 10 locais de trabalho se oferecendo para ele. Tem loura, tem morena, tem mulata, tem índia, tem amarelo, tem mameluca. A não dizer que é a mistura da melada com a maluca. Não conhece? A mulher mameluca? É puro mel fora de casa. Para que ele vai viver em santidade com a mulher dele? Para quê? Se tem 10 se oferecendo. Para quê? Para que ele vai orar por ela? A coisa mais difícil é ver um homem na igreja lutando pelo casamento. Sabe por quê? Por isso. Tem 10 oferecendo lá fora. Mansidão, irmãos, faz parte de um caráter perfeito. Se faltar mansidão, o caráter não é perfeito. Pode ser consagrado, pode ser uma pessoa religiosa, pode viver em consagração, pode ser uma pessoa de fé, pode transportar montanhas. Muita gente, Jesus disse que no dia do juízo, pessoas vão chegar para ele e naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônios. Senhor, no teu nome operei maravilhas. Jesus vai olhar e vai dizer: nem te conheço. Eu nunca te conheci. Sabe por quê? Porque não teve o caráter de Jesus. Ele disse: aprendei de mim, eu sou manso. Isso é para homens e para mulheres, gente. Quem não tem mansidão, não tem o caráter de Cristo. Quem não tem mansidão, você pode ter certeza absoluta, tem um caráter torto. Quem não tem mansidão, vai ser difícil, meu irmão, entrar no céu sem mansidão. Então vamos agora ao que o Espírito Santo fala que é pesado. Você veio para ouvir a palavra, veio? Todo mundo veio? Faz assim. Gritos dentro de casa. Eu disse, tem gente que fala tão manso. Você imagina uma recepcionista, um atendente. Você imagina um vendedor. Você imagina, né? Pessoas que lidam com o público, que aparentemente são mansas, solícitas, sorridentes. Vai conviver em casa para ver o caráter dessa pessoa dentro de casa. Ninguém engana Deus. A pessoa pode ter aparência de mansidão, mas se é aquela pessoa que quando é contrariada explode, vai em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 7. Versículo 9. Quem lê comigo? Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira se abriga no seio. Não. Nós não lemos juntos, não lemos ao mesmo tempo. Um leu correndo, o outro ficou lá para trás. Vamos juntos. Vamos de novo. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio.
Onde é o seio? O peito. Então diga é aqui. Bata com a sua mãozinha, vamos lá? No seu peito, vai batendo na sua mãozinha. Diga, é aqui, o seio é aqui. Diga, é aqui. Então, muito bem. Então, quem é a pessoa que é irada, que explode, a ira mora onde? No seio. E essa pessoa é chamada pelo Espírito Santo de quê? Tola. Toda pessoa irada para Deus é tola. Sabe o que significa tolo para Deus? Abobada, bobão. Você acha que Deus vai querer esse tipo de pessoa no céu? Então tá aí. Está aí mais um fator que vai derrubar muita gente que é de Jesus. Meu irmão, quando o filtro passar, o irado não vai entrar no céu. O pastor só não pode. Mas Deus está dizendo, não sou eu que estou dizendo, gente. Não sou eu, não é a pastora Gorete Moura, não sou eu que estou te dizendo, meu irmão. A Bíblia está dizendo que quem é irado, que tem a ira no coração, é tolo. Sabe o que significa isso? O tolo é o inverso do sábio. O sábio fica de um lado e o tolo fica do outro. Porque quem é tolo não é sábio, quem é sábio não é tolo. A pessoa pode ser culta, pode ser inteligente, pode ter capacidade, vamos lá, ela tem capacidade para fazer muita coisa, tem uma capacidade grande para negócios, sabe ganhar dinheiro como ninguém. Isso não quer dizer nada, meu irmão. Isso não quer dizer nada. Isso não significa nada. A pessoa pode ser rica, ricaça e ser uma topeira, espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Os mansos herdarão a terra. Repete comigo. Os mansos herdarão a terra. Você quer levar um casamento até o fim? Aprenda a ser manso. Lava teu coração. Esvazia da ira. Faz o que Jairo fez. Seja desprovido do orgulho. Seja desprovido da vaidade. Seja desprovido da arrogância. Tem marido que é arrogante, ele gosta de humilhar a mulher. O Jairo tinha uma posição elevadíssima. Ele pouco se importou com a opinião pública. Por que tem questão que se deixa, mas todo mundo faz? Você não é todo mundo. Você foi chamado por Jesus. Meu irmão, não se brinca. Pastor, mas tem hora que a gente tem que dar uns berros com os filhos. Mas vem cá. Os seus filhos são surdos? Se falar mais alto é que eles vão atender? Onde está a autoridade? Onde está o respeito? Se o respeito está no grito, então, meu irmão, vamos ensinar todo mundo a gritar. Bota todo mundo para berrar. O mundo vai ser uma gritaria só. Fala com o teu irmão, desperta, igreja. Os mansos herdarão a terra. O que acontece, irmão? Se a pessoa não dá atenção, é porque não há mais o respeito. Não, porque eu falo, não me escuta, então tem que berrar. Não escuta porque não se dá o respeito. Sabe o que eu falo quando alguém não quer ouvir? Não quer ouvir? Fica na paz. Acabou. Às vezes é atendimento. Vejo que a pessoa é nervosa, escandalosa, agitada, irada, e ela só quer falar. E fala, e fala, e você passa, e você gasta meia hora do seu tempo, você gasta 40 minutos do seu tempo, você gasta 1 hora do seu tempo que você não tem. Passa de 1 hora, e você diz, posso falar? E a pessoa não para de falar. Posso falar? E a pessoa não para de falar. E aí eu termino e digo, terminamos. Ué, mas só não vai me orar, não vai fazer nada? Aí eu pergunto, vai me ouvir? Aí eu inicio uma frase, na terceira palavra me corta. E aí eu insisto. Eu inicio uma outra frase,
E antes de chegar ao meio da frase, me corta. Aí eu digo: amiga, senhora, se a senhora não quer me ouvir, não é a Jesus. Se a senhora não quer ouvir Jesus, não é a mim que a senhora vai ouvir. Encerramos aqui. Mas a senhora não vai fazer nada? Senhora, encerra o assunto. A ira se abriga no seio de tolo. Tolo é idiota. Tolo é doido. Tolo é bobo. Tolo é abobado. Essa é a classificação do Espírito Santo, não é minha. Essa é a classificação do Espírito Santo. Irmãos, quando a pessoa aceita Jesus, ela nasce de novo. E ela vai crescendo, sabe como? Numa nova forma. Aquela forma que ela viveu antiga não vale mais. Você sabe por que você foi ao batistério? Por que eu fui ao batistério um dia? Por que um dia nós nos batizamos? Para sepultar? Fala, batismo é sepultamento. Muito bem. E por que alguns não sepultam a velha criatura? Viviam aos gritos e berros e continuam vivendo aos gritos e berros. Quer dizer que deita nas águas do batismo escandaloso e levanta escandaloso. Deita nas águas do batismo irado e levanta irado. Deita nas águas do batismo raivoso e levanta raivoso. E vem dizer que se converteu? Para, meu irmão. A Deus ninguém engana. E aí, o Jairo está quietinho. Está quietinho. A mulher tomou a frente dele. Chamou a atenção de todo mundo. Parou tudo. E o Jairo está quietinho. E ele tem uma altíssima posição. Ele não virou para Jesus para dizer: Senhor, quanto é que o Senhor quer para ir agora comigo curar minha filha? Tem gente que está acostumada a comprar as pessoas, meu irmão. E tem gente que se vende. Tem gente que se vende. Um dia no meu ministério, uma mulher chegou com um envelope de oferta e veio entregando a minha mão e disse: olha aqui, tem uma oferta aqui dentro para esta igreja. E não é pouco, mas a senhora tem que orar pela minha família. Eu tirei a mão. Eu falei: a senhora está me comprando? Eu tenho o dever de orar. E não recebo um centavo pela oração que eu faço, porque eu não bebi o meu juízo. Eu quero a minha salvação. Passe na recepção, deixe o nome da sua família e vá embora. E leve o seu dinheiro. Abuso. Pessoas estão acostumadas a comprar as pessoas para aquilo que elas querem. Eu pago, eu posso pagar. Quanto que você quer, eu posso pagar. Dinheiro não compra a salvação. Dinheiro não compra um caráter cristão. Dinheiro não compra humildade. Tem que quebrar o orgulho, meu irmão. Tem que arrebentar com o orgulho, e muitas vezes é exatamente isso. O Jairo vai lá e se dobra aos pés de Jesus. Eu acredito que ele já era totalmente provido de orgulho. Eu acredito que esse homem era humilde. Eu acredito que ele era simples. Há pessoas que são tão arrogantes, como o Naamã. Quando chegou o auxiliar do Eliseu: peraí, ele não vai me atender não, é? Eu sou o chefe do general, eu sou o general-chefe do exército da Síria. Ele não vai me atender? Não, não vai lhe atender. Ele me mandou dizer para o senhor dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Não podia ser ao menos em Guarapari? Tem que ser naquelas águas barrentas do povo judeu? Eu tenho que ir numa igreja crente? E tem que ser de uma mulher? Tem gente que não entra, pessoal. Tem gente que não entra. Tem gente que não entra. É por isso que muitas vezes, muitas pessoas se quebram diante de uma juíza para quebrar o orgulho, porque não respeitaram os que era a própria mãe. Irmãos, quem quer entrar no céu tem que se limpar, meu irmão. Quem quer alcançar a bênção de Deus, o Jairo quer a bênção, o Jairo quer sua filha curada, ele quer sua filha viva, ele quer sua família, ele quer sua esposa. Ele pouco se importa com as posições, ele pouco se importa com a maledicência, ele está pouco se importando com o que a sociedade vai dizer dele. A pressão da sociedade é grande, irmãos. Quando a pessoa é de Jesus de verdade, a pressão é grande. Você é um bobão, só quer saber de igreja. Você é um bobão, vive dando dinheiro para a igreja. Você é um bobão que segue a Bíblia em tudo. Você é um bobão que não aproveita a vida. Você é uma bobona que está aí suportando um homem desse. Você é uma bobona. Os mansos herdarão
a terra. A ira se abriga no seio de tolos. Eu vou terminar para observar mais um ponto que foi um dos principais no caráter do Jairo. E vamos voltar lá rapidamente. Lucas capítulo 8. E no versículo 50, depois que o Jairo recebeu a má notícia e nem se pronunciou, versículo 50, Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar. Irmãos, você vê que o Jairo, do começo ao fim, ele permanece dentro daquilo que ele é. Ele não muda em momento nenhum. Ele podia ter dito: agora o Senhor resolveu me atender. Poxa, que bom. Jairo calado estava, calado ficou. Irmãos, são materiais esplêndidos no caráter de um ser humano: mansidão, simplicidade, humildade. Literalmente. Agora Jesus diz: Jairo, Jesus nem falou o nome dele, diz: não temas, crê somente. E o Jairo vai com Jesus para sua casa, mesmo sabendo que a sua filha está morta. Sabe por quê, irmãos? Porque ele creu. Jairo foi um homem que seguiu tudo que agrada a Deus, que produziu o que agrada a Deus. E o mais interessante, antes de Jesus ter operado o milagre, ele já tinha dado todos esses frutos para Jesus. Eu acho que a gente tem que, nós irmãos cristãos, de vez em quando precisamos ouvir, fazer boas reflexões, para ver se nós não estamos saindo daquele caminho estreitinho que é o caminho da salvação. Jesus disse: procurai entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição, e porque estreita é a porta e apertado o caminho, poucos encontram a vida. Então a porta é estreita e o caminho é apertadinho. Significa que esse caminho é tão apertadinho que o orgulho não entra, a vaidade não passa, os berros não vão deixar. Quem quiser fazer a sua vontade, meu irmão, vai se perder. Às vezes a gente é obrigado a repreender uma pessoa ou outra e dizer: ó, essa palavra não é para sua boca. E tem gente que fica com raiva. Deveria dizer: muito obrigado, porque está me lembrando ser de santos, porque eu sou santo. Obrigado porque está me lembrando, não sai da tua boca nenhuma palavra torpe. Então eu vou concluir agora. Feliz é quem aceita ser corrigido. Sabe por quê, irmãos? Porque vai alcançar o céu. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.